Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Esta conexão Rio-São Paulo, que traduz o impacto da tecnologia no seu dia a dia. Hoje vai falar sobre Open Banking. Pois é, a gente já tratou deste assunto no ano passado. A gente falou sobre o Open Banking, a gente falou sobre o Pix e sobre como o setor financeiro vem recebendo essa carga importante de digital para além daquilo que a gente já estava acostumado, mas que envolvia um modelo em que as empresas do setor viabilizavam ferramentas e recursos digitais. Agora a gente está vendo o setor como um todo e a regulação caminharem para esse cenário mais digital, para, de alguma maneira, oferecer soluções mais simples e que alcancem mais pessoas de forma a estimular a competitividade. Ou seja, se eu tenho um ambiente mais aberto, é a proposta do Open Banking, a ideia é que se tenha também mais competitividade. Uma empresa versus a outra empresa brigando, né, a boa briga para oferecer para você melhores produtos a melhores preços. Basicamente, essa é a história. A gente vai explicar um pouquinho o Open Banking, que deu a largada, o ponto de partida nesta virada de ano, para um calendário que vai ser estabelecido agora neste 2021 de implementação. E aí, claro, para esse papo, sempre comigo conectado aqui, o André Miceli, já direto do Rio. Tudo bem, André? Tudo bem, meu amigo. É isso, estou animado. Acho que o Open Banking marca o início de uma era importante de aumento de competitividade dentro de um segmento que já vem demonstrando bastante fôlego aqui no Brasil. A gente já tem, inclusive, unicórnios dentro do segmento das fintechs e a briga promete esquentar. Quem ganha com isso tudo somos nós. E é legal quando tudo isso acontece sob a perspectiva de um ambiente em que as regras do jogo estão claras, né? Elas vão definir os limites de atuação de cada jogador e como é que você pode, até onde você pode ir com o teu produto, com o teu negócio, de que maneira você vai atuar nessa relação com as outras empresas e com os consumidores. E basicamente o papel de ser o guardião das regras desse jogo é do Banco Central. E aí por isso o nosso convidado hoje é o João André Calvino, ele que é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, o DENOR. Tudo bem, João? Obrigado pelo teu tempo, por estar conectado aqui com a gente para esse bate-papo. Não, excelente, eu que agradeço, cara, o convite. É um prazer estar aqui com vocês aqui e falar do tema que eu acho que hoje é bastante importante aí, a gente começa uma mudança aí bem relevante, como o André comentou. Então, obrigado, eu que agradeço. Ô, João, vamos começar esse nosso papo entendendo a expectativa do Banco Central com essa implementação, com essa mudança. Né? A gente traz aí o Open Bank como algo que começa em 2021, mas na verdade começou já há bastante tempo. Ou seja, vocês vêm esquematizando, organizando, planejando isso junto, não é, de todos os agentes aí do setor financeiro para que essa nova fase, esse novo momento do setor financeiro brasileiro nasça organizadamente. Né? Então, onde a gente quer chegar enquanto Brasil com essa coisa chamada Open Banking? E aí eu vou fazer um parênteses aqui antes da pergunta, antes de você responder, só para que quem nos acompanha entenda o que é o Open Banking. Vou resumir e aí você me corrija também se eu estiver falando bobagem, tá? Open Banking é o sistema bancário aberto, vamos traduzir assim, né? E o que é esse aberto? Significa que a gente vai ter mais colaboração, na mesma medida em que a gente vai ter também mais competição entre as empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as empresas vão trocar informações, quando autorizado pelo consumidor, para que possam fazer ofertas e entregar produtos para aquele consumidor, levando o histórico dele da instituição em que ele atualmente tem. Então você tem a conta no banco X e você tem um produto que te interessa lá no banco Y. Essas duas instituições vão poder trocar informações para que você carregue este legado que é seu para essa nova empresa te oferecer um serviço já com base na tua experiência, com base no teu histórico.
Tudo isso regulamentado, tudo isso com a tua anuência, para que elas possam brigar, vamos dizer assim, pela tua atenção, pelo teu tempo, no final do dia, pelo teu dinheiro. Então eu fecho aqui o parênteses e o João vai contar pra gente qual é a expectativa e dizer se eu falei bobagem, João. Não, você foi preciso, cara, foi perfeito aí na definição. O Open Banking, no final, ele é um fundamento que muda toda a forma de se prestar um serviço financeiro, né, de se colocar um produto financeiro, toda a forma de relacionamento entre o cliente e as instituições, né, que estão prestando serviço, e toda a forma de relacionamento das próprias instituições financeiras. Então, aquilo que você colocou, a gente abrir o sistema financeiro, né, para novos agentes, abrir o sistema financeiro para o próprio cliente bancário. Né? Então, você foi muito preciso quando você colocou que agora as pessoas elas vão poder pegar a sua informação, né, e levar para quem ela desejar dentro do ambiente aí dos prestadores de serviços financeiros, e com aquela informação, aquela instituição ela não começa o relacionamento do zero. Né? Ela consegue entender o seu comportamento, entender os seus anseios, né? Entender as suas necessidades e customizar produtos para você. Né? Então é importante colocar isso, né? Você bem colocou assim, o consentimento sempre uma vontade do cliente, né? de pegar aquela informação, de acessar uma outra instituição que não só aquela que ele está ali, que ele tem a sua conta, né, a sua instituição aqui tradicionalmente ele tem um relacionamento. Então, a partir da vontade que esse cliente tem de acessar outras instituições, acessar outros serviços, ele pode pegar essa informação que está aqui, né, uma informação que já é um histórico de longo, né, às vezes longo tempo de relacionamento, e levar isso para outras instituições. Então, isso abre uma oportunidade, então, tentando responder um pouco a sua questão de onde a gente quer chegar, isso abre uma série de oportunidades, né? Eu acho que a gente vai observar ao longo do tempo. A primeira é a possibilidade de novos agentes entrarem. Então, o André bem comentou que a gente já está passando por um momento bem bacana de criação de novas instituições de pagamento, mesmo instituições financeiras, fintechs e tal, muitas com modelos de negócio bem legais. Então, se abre a possibilidade desses entrantes, né, dessas novas instituições, participarem de forma muito mais rápida, muito mais fácil, de forma muito mais assertiva, né, na oferta desses serviços. Então, a pessoa que está lá com uma instituição, tem seu relacionamento, e está vendo as coisas acontecerem, né, as fintechs chegando com novos produtos, elas podem, então, levar toda a sua informação para essa nova instituição, ou mesmo a instituição tradicional, né, o sistema agora é aberto, né, o conceito desse sistema financeiro aberto. Então, levar essa informação e olhar ali, conseguir ter acesso a novos produtos. Então a gente reduz uma barreira de entrada para esses novos competidores, né, para essas novas instituições, independente do tamanho. Então, mesmo as pequenininhas vão ter essa possibilidade de já chegar com bastante informação do próprio cliente e conseguir lá ofertar, dar uma experiência legal, um produto legal para o cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando eu coloco mais gente, quando eu coloco mais competidores no mercado, né, acessando esse cliente, ofertando lá os produtos para os clientes, os modelos de negócios evoluem. Tanto daquelas instituições tradicionais, que já estão ofertando o serviço, e principalmente, né, aqueles que estão chegando trazendo coisas novas, trazendo experiências novas, produtos novos, modelos de negócios novos. Isso estimula as instituições que já estão no mercado também a melhorarem. Né? Então, isso é um ciclo virtuoso, né, de melhorias, né, dos próprios modelos de negócio e dos serviços e produtos financeiros. Então, a gente tem um ganho grande nessa prestação de serviço. Outra questão relevante que se atinge quando a gente está abrindo o sistema financeiro é a própria questão de inclusão financeira, porque a gente abre a possibilidade também desses agentes acessarem novos nichos. Vamos pegar um exemplo aqui legal.
a gente teve a história dos benefícios, né, emergenciais e tal, tudo isso em razão do problema que a gente está vivendo da pandemia. Então, várias contas digitais foram abertas para pessoas que nunca tiveram acesso ao serviço financeiro. Agora, essas pessoas, elas estão lá no sistema financeiro, elas têm lá um relacionamento, então podem, a partir daí também, ter outros tipos de serviço, inclusive com participação do próprio governo, dentro desse ambiente aí, para levar serviços melhores, né? Então se abre essa possibilidade de inclusão financeira e tudo isso. E, bom, a gente espera também, reforçando o que eu falei, dos modelos de negócio, dos novos modelos de negócio, modelos melhores, mais eficientes, o uso da tecnologia, né, em cima dessa informação. Aí a gente tem vários casos de uso aí que já existem, né, com inteligência artificial, como o que vocês conhecem bem. A expectativa é grande, o potencial é muito grande, né? Diga, André. Agora, João, quando a gente olha o panorama do mercado, a gente consegue imaginar uma tomada de risco menor por parte das instituições financeiras, dado que elas vão poder ter uma visão mais clara de quem está do outro lado. Se a instituição financeira sabe exatamente com quem ela está lidando, ela tem uma visão de risco mais clara e, portanto, o retorno é menor. Se o retorno é menor, ela consegue ser mais competitiva em termos de taxas de juros, em termos dos produtos e modelos de negócio que você mencionou. Por outro lado, a gente deve começar a ver startups nascendo com um ou poucos produtos, ao contrário do que acontece hoje em dia, onde as fintechs precisam aglomerar produtos financeiros diferentes e fazer de spreads pequenos, mas em grande volume e grande quantidade de clientes também, para conseguir montar uma margem financeira que justifique a sua operação. A gente deve começar a enxergar uma série de empresas de um produto só, o que deve favorecer bastante o ecossistema de startups. Mas a gente sabe também que isso deve acontecer em fases. A adoção do Open Bank está prevista para acontecer em etapas. Queria que você explicasse essas etapas e o que a gente pode esperar de cada uma delas. André, perfeito sua colocação, tá? Eu acho que até complementando aquilo que eu estava comentando, eu acho que um dos pontos principais que a gente vai ver com o Open Banking é a redução do custo do serviço para o cliente na ponta, né? Quando a gente começa a ampliar esse ecossistema, como você bem falou, né? A gente vai ter empresas menores, mais especializadas, então, e com menos capital, elas conseguindo oferecer um produto talvez mais customizado, melhor e mais barato, a gente vai ver essa redução do spread que tanto a gente briga para que isso aconteça, né? Então a redução do custo é algo que está bastante no radar. Agora, você também foi perfeito na sua colocação de que isso não é de um dia para o outro. Tudo isso vai ser feito, está sendo feito, né, de forma gradual. A gente tem algumas etapas de implementação em que o Open Banking ele começa a nascer, a ser construído, né? Então, aqui para dar uma visão um pouquinho mais clara para vocês dessas etapas, a gente começou nessa semana a primeira etapa, que é, na verdade, uma abertura das instituições, das suas informações que já são abertas, né, que já são públicas. Então, por exemplo, informações de agências, informações de onde estão os ATMs, informações de produtos ofertados pelas instituições. Então, nessa primeira fase, se abrem as informações, se abrem as APIs com esse tipo de dados, então dados abertos das instituições financeiras. Isso teve início agora, segunda-feira.
a gente tem uma segunda fase, que aí a gente já entra nas informações de transação das pessoas. Então, aquelas informações do seu extrato bancário, né, informações de cadastro, sua identificação, informações de endereço, esse tipo de coisa. Então, informações das pessoas, são informações pessoais. Então, aquelas informações que é necessário, né, o consentimento da pessoa para esse compartilhamento. Então, isso entra na segunda fase, que é prevista para estar implementada em 15 de julho. Então, lá em 15 de julho, as APIs das instituições financeiras que permitem esse compartilhamento dessas informações de cadastro e de transações, elas vão estar lá disponíveis para que possa ocorrer esse compartilhamento dessas informações. Bom, a terceira fase, a gente entra já nos produtos e serviços, e o principal deles é a parte de pagamentos. Então, se a gente está falando na primeira fase de dados abertos, né, não sensíveis, a segunda fase de dados já sensíveis, de dados já pessoais, a terceira fase a gente está falando de fluxo de recursos e produtos. Então, a iniciação de pagamento, né, toda a parte de pagamentos está nessa terceira fase. A gente vai ver as APIs, né, que permitem essa iniciação, que permitem o comando de pagamentos. Então, é nesse momento, por exemplo, que o Open Banking ele se encontra com o Pix, né? Então, os pagamentos, toda a iniciação de pagamentos, serviços de pagamentos, elas vão poder ser feitos de forma padronizada nas tubulações, nas APIs definidas pelo Open Banking. Também nessa fase a gente vai ter a parte de ofertas de crédito. Então, também canais padronizados, né, que vão facilitar, por exemplo, marketplaces de crédito. Né? Então, ali é onde as ofertas de produtos como operações de crédito vão estar sendo feitas, e isso em 30 de agosto, então essa terceira fase em 30 de agosto, e a última fase em 15 de dezembro, em que a gente expande as informações, o que a gente chama de informações restritas ao sistema financeiro, ao sistema bancário, a gente estende para outros tipos de informação, como de seguros, investimentos, previdência. Então, entrando num modelo que é muito mais amplo do que Open Bank, do que sistema financeiro aberto, para algo como finanças abertas, né? O termo que se usa lá nas discussões todas internacionais, a discussão internacional é o Open Finance, né? Então, são essas 4 fases. Em 15 de dezembro, a gente tem toda a parte operacional implementada. Agora, o Open Bank acaba por aí? Não acaba por aí. O Open Bank, como eu comentei no início, ele é um fundamento, né? Então, todo o arcabouço, né, o motorzinho vai estar implementado. Mas os casos de uso, né, os modelos de negócios, as aplicações, as fintechs, os novos entrantes, com seus novos produtos, eles vão desenvolvendo em cima desse novo fundamento, dessa grande rede que se está criando, né, desse grande ecossistema, e desenvolvendo seus produtos e criando novos modelos de negócio. Então, depois de tudo implementado, isso ainda é um processo de desenvolvimento, de construção, em que a gente vai ver toda essa evolução, né, e novos modelos surgindo, e todo esse benefício que a gente espera acontecendo. João, a gente tem acompanhado ao longo das últimas semanas aqui, para ficar em casos recentes, uma série de notícias a respeito de vazamentos de dados e uma preocupação que cresce a respeito, não é, da proteção de dados pessoais. Eu costumo dizer que, em alguma medida, o cidadão não faz ideia do valor que essas informações têm, né? E sequer faz ideia do que é um dado pessoal, né? Então nunca é excesso repetir. Dado pessoal é qualquer informação que remeta a você, que te identifique, né? E o dado pessoal sensível eleva isso à enésima potência. E aí a gente está falando sobre algo que é muito caro para as pessoas, porque quando mexe no bolso, você consegue materializar a preocupação, né, em prejuízo. Porque, peraí, não é só essa abstração que seria o roubo de dados, mas é também um possível prejuízo financeiro que eu posso ter, muitas vezes envolvendo economias de uma vida inteira, né? Então a gente consegue colocar nessas duas pontas
dois universos que caminham juntos, mas que agora vão trazer para as pessoas, de maneira mais clara, essa relação. E o Banco Central é conhecido e reconhecido, o Banco Central no Brasil e os bancos centrais aí do mundo todo, pela forma firme e pelas cobranças, pela fiscalização, pelas cobranças que fazem das instituições, pelo rigor técnico, o cumprimento dos protocolos, dos padrões e etc. Me parece que o movimento que vocês fazem com o Open Banking é de juntar todos esses atores que estavam separadamente, claro, todos ainda sob o guarda-chuva do Banco Central, porque não há possibilidade de operar sem essa regulamentação, seja uma startup ou não, vocês juntam todos eles para falar uma única língua. Isso vai facilitar o aspecto segurança, o aspecto proteção de dados, por exemplo, coibir casos de corrupção envolvendo transações aí não legais, transações legais e etc. Ou seja, o Open Banking, ele, na mesma maneira em que facilita a vida do consumidor, vai dificultar a vida de quem quer cometer um crime? Então, cara, assim, o primeiro aspecto, né, a segurança. Acho que você tocou num ponto super importante, que a gente está permitindo esse compartilhamento, né, facilitando esse fluxo de informação, mas uma das missões mais importantes do Banco Central aqui é preservar a estabilidade financeira, né, cuidar para que o recurso das pessoas os recursos estejam protegidos. Então, o Open Banking, ele tem uma premissa muito forte de segurança. A primeira coisa que a gente faz, a gente está estruturando toda essa padronização, estruturando todo esse ecossistema dentro de premissas de segurança muito rigorosas, né? É por isso que a definição, o escopo, né, dos participantes do Open Banking, ele está limitado ali àquelas instituições reguladas. Então, a gente está puxando, né, todo esse ambiente, o ecossistema, ele está todo no radar do Banco Central, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente cria todo aquele caminho padronizado de comunicação entre as instituições, né, e dentro do ecossistema para o Open Banking, e ali dentro desse relacionamento, dentro desses elos, né, do ecossistema, critérios de segurança também estão sendo padronizados, né? Então há de fato lá uma preocupação muito grande com segurança. Toda a parte do consentimento também, ele é dado para aquela instituição em que a pessoa está querendo, né, iniciar lá seu relacionamento, está criando seu produto, mas também passa por todo o crivo, né, todas as regras e mecanismos de proteção da instituição que detém lá a informação ou da onde está saindo o recurso, né? Então, você tem lá uma dupla camada de proteção dentro da estrutura do Open Banking, sempre sendo um monitoramento forte do Banco Central. Então, essa parte de segurança ela é muito cara dentro desse processo, tá? Então, tudo feito de forma muito robusta, todos ali tendo que seguir padrões muito rigorosos de segurança e por aí vai. Bom, quanto à questão da coisa ser mais fácil ou mais difícil, né, de questões de lavagem de dinheiro, corrupção, se ficou claro para mim o seu questionamento, o Open Banking, ele é mais um elemento, né, dentro de todo o arcabouço que a gente tem aqui de controle, de supervisão, de vigilância dessas informações dentro do sistema financeiro. Mas, quando a gente olha do lado que tudo isso que a gente está fazendo é também uma grande transformação digital no sistema financeiro, né? A gente está trazendo tudo isso para o mundo digital, né? Se está transformando e facilitando toda essa comunicação, também fica mais fácil de rastrear fluxos, né, relacionamentos e tal.
Então, assim, eu acho que tem uma sinergia aí, não é o grande objetivo, mas é uma externalidade positiva, vamos colocar dessa forma, é algo que melhora também num ambiente que é digital, né? Num ambiente em que ali toda a informação está rastreada, né? Dentro, lógico, do processo de supervisão, quando de fato se tiver lá indícios, né, de alguma questão de fraude ou de questões de corrupção, como você colocou. André, acho que dá tempo João, de mais uma. Por favor, Aves. Não, ia te dizer que dá tempo da última. Pode fazer. Rapidinho. Quando a gente olha a natureza dos serviços prestados pelas instituições financeiras, que vão certamente ser afetadas pelo Open Banking, a gente consegue ver muito claramente o sistema de pagamentos, sistema de crédito, liquidação, custódia, serviços de análise preditiva, inclusive, tudo que diz respeito à informação certamente vai ser muito afetado, porque vai dar para rodar muita coisa de inteligência artificial em função dos dados coletados em relação a um determinado cliente, a um determinado mercado. Mas como ficam as criptomoedas dentro desse contexto? O que o Banco Central e o sistema financeiro pensou a respeito das criptomoedas dentro do cenário do Open Banking? Não, cara, o assunto na verdade, até a gente aqui tem um conceito de criptoativos, né? Porque se a gente for pegar o que é chamado de criptomoedas, não é de fato uma moeda, né? Sim. Não tem lá, né, o curso forçado, não tem garantias e tal. Então, sim, são ativos que transitam, né, são investidos de forma digital, tokenizados, né? Então, não são moedas. Se a gente for pegar esse mundo dos criptoativos, a gente não tem uma regulação, uma legislação ainda específica, né, tratando disso. Então, ela é tratada de forma mais genérica. É claro que toda a tecnologia por trás, ela é muito relevante, né? Se a gente for pegar lá os DLTs, blockchains, tudo isso, tem usos muito legais, muito importantes, para todos os segmentos da economia, inclusive o financeiro, mas não tem nenhum tratamento específico para esse tipo de ativo no nosso arcabouço legal e regulatório, né? Então, hoje o posicionamento do Banco Central, a gente tem um comunicado que foi colocado para toda a sociedade, para que se explicitando que não há uma regulação, não é um ativo que é regulado pelo Banco Central, as empresas que fazem intermediação desses ativos também não são empresas reguladas pelo Banco Central, e geralmente esses ativos têm muita volatilidade envolvida, se a gente pegar lá o exemplo do Bitcoin e tal. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado quando fazem seus investimentos naquele ativo. Então, o posicionamento hoje do Banco Central é um posicionamento mais expondo um pouco a cautela que se deve ter com isso, porque a gente não tem ainda uma base legal e regulatória que trata especificamente dos ativos. Mas reforço aqui que toda a tecnologia por trás é muito interessante, e todo o movimento que o Banco Central está fazendo é em direção de incentivar, né, de promover, de suportar desenvolvimentos tecnológicos, inovações tecnológicas e tudo isso. Então, assim, tentando ser um pouquinho mais objetivo aqui, a gente tem a tecnologia por trás que é muito, muito, muito bacana, que tem todo um incentivo, mas tem o uso dos criptoativos que a gente ainda tem uma discussão para ser ainda desenvolvida, né, para ter algum encaminhamento legal ou regulatório quanto ao uso disso dentro do sistema financeiro, né, de forma mais específica pelas instituições financeiras. Basicamente, o que a gente está falando é de olhar em separado a questão do blockchain, ou mesmo o conceito aplicado com a tokenização, que, aliás, já vem se expandindo para além do uso com as criptomoedas. A gente, até algum tempo atrás, né, André, falamos aqui no Sociedade sobre como esses dois elementos vêm se distanciando cada vez mais, e o mundo passou a compreender a blockchain de uma maneira mais ampla, dissociado do conceito aí, de Bitcoin e afins. E aí a gente tem também essa ideia que está absolutamente interligada
da tokenização e etc., e que já vem, de alguma maneira, sendo implementada pelos bancos, se a gente for olhar em alguns cenários aí específicos, o que mostra que, do ponto de vista de tecnologia, e aí esse papo aqui, ele é, para quem nos acompanha, talvez o primeiro de muitos que a gente vai ter a respeito desse assunto, porque tudo que está sendo discutido sobre o Open Banking, todo esse cenário aqui que o João descreveu, ele ainda não é percebido pela população de maneira geral. A gente talvez comece a perceber o Open Banking e os efeitos dele a partir da segunda fase, lá no mês 7. Então a gente vai começar a ter um rescaldo. Mas do ponto de vista tecnológico, o setor já vem se preparando há bastante tempo e algumas mudanças, inclusive na forma como nós, consumidores, nos relacionamos com essas empresas, foram ocorrendo ao longo do tempo em função desse preparo, né? O próprio Pix, como o João mencionou. Quero demais agradecer ao João André Calvino, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro no Banco Central do Brasil, por esse tempo aqui para esse bate-papo, pelas explicações. Foi fantástico. João, muito obrigado. Está mais do que convidado para a gente voltar nas próximas fases aí, traduzindo aí. Esse é tipo videogame, né? O checkpoint do Open Banking aqui no Brasil. Eu agradeço muito o convite e reforço aqui, estou à disposição. Acho que temos os checkpoints mesmo do videogame aí, estou à disposição para em cada checkpoint voltar, a gente conversa e trago as novidades aqui, pelo menos do ponto de vista de regulação, e vocês aí do lado da tecnologia também ajudam aí a mostrar aí as evoluções, né, quando as coisas começarem a, de fato, acontecer. João, obrigado, um abração para você, um abraço para você também, André Miceli. Semana que vem tem mais. João, obrigado, foi muito bom papo. Carlos Aros, como você falou sobre blockchain e Bitcoin, realmente antecipamos esse assunto, assim como estamos trazendo essa ideia do Open Banking, que vai, sem dúvida nenhuma, trazer muitas oportunidades. Quem vê o Sociedade Digital sabe antes, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, a gente está sempre de olho nessas novidades todas e tentando traduzir, explicar para todo mundo como é que elas impactam na nossa vida. E o programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Agora, se no meio do caminho você quer saber sobre essa história do blockchain, por exemplo, é só correr lá no Panflix e procurar. A gente falou sobre o blockchain, falamos sobre o blockchain e os cartórios, uma revolução que está acontecendo também, que vai trazer impactos bem importantes sobre as vidas de todos nós nos próximos anos. Tem muito assunto sobre a tecnologia no nosso dia a dia aqui no Sociedade Digital. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.